pessoal, Paulo Batalhão aqui novamente, falando diretamente do PM Global Congress e hoje com Pietro Guedes. Olá Pietro, como vai? Bom dia, Batalhão, é um prazer tê-lo aqui. Prazer é nosso, Pietro. E pra gente, no Congresso, o Pietro vai trazer o seguinte tema: desenvolvimento de competências com projetos voluntários e PMA. Pietro, muito bacana esse tema. Eu acho que o tema voluntariado hoje está muito em alta, né? A gente tem que começar a falar disso, principalmente para esses GPs que estão entrando no mercado agora, entender, aprender com quem já é especialista, né? E poder se desenvolver na carreira. Em cima desse tema, Pietro, o que você vai trazer para a gente? Positivo, Batalhão. O nosso objetivo é explanar como que os jovens gerentes de projeto, ou até os gerentes de projetos mais experientes, podem se desenvolver e como essas competências que eles já têm ou que eles buscam ter podem ser alcançadas através de projetos voluntários. Os projetos voluntários, Batalhão, dentro da IPMA hoje, dentro da IANCRU, a IANCRU é um braço da IPMA que trata sobre o desenvolvimento de competências, é como se fosse o braço da filiação. A gente tem por objetivo desenvolver alguns projetos, então a gente, de uma maneira ou de outra, acaba atuando como um PMO, mas aquele PMO não só que faz a ditas regras de como os projetos têm que ser tocados, mas também atua também na execução dos projetos. Então, hoje na IANCRU, na IPMA, a gente tem uma série de projetos que precisam ser tocados, e esses projetos são tocados por pessoas voluntárias. Todos os nossos projetos, como a nossa característica dentro da IPMA, a nossa Constituição é uma Constituição sem fins lucrativos, o nosso objetivo é atuar em projetos de grande impacto no Brasil, e se essa fronteira se expandir, ótimo, mas a IPMA Brasil, obviamente, tem o foco no Brasil. E como o nosso país tem grandes dimensões geográficas, a gente precisa de muita gente e todos são muito bem-vindos. A gente hoje conta com um exército de pessoas e a gente tem algumas pessoas que são candidatos que estão esperando para fazer parte desse time. E aos pouquinhos a gente está crescendo o número de voluntários e o número de projetos para conseguir alcançar algumas metas internas que a gente tem, Batalhão. Muito legal, muito bacana, porque sempre que a gente imagina em comunidade de gerenciamento de projetos, eu sempre falo para quem me pergunta, eu digo assim, você já voluntariou em alguma organização que cuida de gerenciamento de projetos? Sempre indico o IPMA como ser uma organização séria, extremamente competente e um lugar fantástico para que você comece também a aprender ao que é projetos, né? Porque a gente sabe, né, Pietro, que hoje é difícil você muitas vezes entrar no mercado. Eu acho que o voluntariado é uma porta fantástica de entrada no mercado também para quem está começando, porque mostra ao mercado que ele está interessado também em ajudar, né? Ele não está interessado somente em ganhar em benefício próprio, ele quer doar alguma coisa do seu tempo também para a comunidade que muitas vezes faz tanto pela gente, né? Que a gente tem que voltar um pouquinho para ela. Mas... Batalhão, você tocou alguns temas que são extremamente importantes. O primeiro ponto aí que eu posso destacar é o seguinte: quando a gente vai fazer seleção de um candidato, aí eu estou falando não só pela IPMA, eu estou falando também pela Primap, que é a empresa em que eu sou gerente, que eu atuo. A gente observa algumas coisas. Obviamente, a faculdade que ele estudou, isso é importante. Se ele está graduado, isso é um ponto a considerar, dependendo da complexidade do projeto, da faixa salarial que a gente vai atuar. Se ele tem uma especialização, isso também é importante. Obviamente, a experiência tem um peso, talvez é o maior peso nessas coisas que eu falei, mas tem um ponto que é o diferencial, Batalhão, que é a questão que você mencionou, se ele já atuou em projetos voluntários. A atuação em projetos voluntários realmente é um diferencial competitivo para os candidatos a vaga de emprego. E aí nesse ano de crise, nesse ano de dificuldade do Brasil, isso com certeza pode ser o ponto de diferença entre você conseguir ou não aquela vaga, e na verdade aquela vaga que pode ser ou a mesma troca de uma vaga para uma melhor. Então, isso é uma oportunidade que as pessoas têm, que o gerente de projeto tem, ou mesmo aqueles que querem ser gerentes de projetos, Batalhão. Exatamente, só tem vantagens, né? Exatamente. Agora, para que a gente entenda um pouquinho, Pietro, quem é o Pietro Guedes, né? Qual é o contexto que você está inserido na gestão de projetos, qual é a sua atuação na comunidade? Fala um pouquinho para a gente de você, conta um pouquinho a sua história para a gente. Vou tentar ser breve, meu amigo. Eu sou professor da PUC Rio,
Sou professor do Senac Rio de Janeiro, e sou professor do Instituto Infinet. Eu estou aqui no escritório hoje, fazendo a entrevista com você. Eu atuo numa empresa chamada Primap Soluções em TI. Então, nosso foco, obviamente, como eu falei para você no nome da empresa, é TI, mas quando a gente fala de gestão de projetos, a experiência em gestão de projetos ela é horizontal. Então, o que você faz em TI, você consegue fazer em marketing, você consegue fazer em outras áreas, desde que você tenha um mínimo de conhecimento naquele conceito, e se você não tiver, naquela área, se você não tiver, você pede ajuda de algum especialista que vai atuar como um consultor no projeto. Isso é natural. E além disso, Batalhão, obviamente eu atuo como diretor da IPMA. Então, a gente tem um corpo, um conselho da IPMA Brasil, que é responsável por algumas metas anuais e alguns projetos anuais. Então, entre esses projetos, a gente pode destacar o Desafio IPMA Brasil, que ele está em andamento, ele está em execução, e que vai ser um projeto que vai alcançar e que vai tanger todas as nossas fronteiras, todos os nossos estados do Brasil. E vai ser um desafio, uma competição entre estudantes e recém-formados em gestão de projetos. Muito bacana. Fica até a dica aí, né, para quem está nos ouvindo, aguarde o Desafio IPMA Brasil, que vai ser bem bacana. Você que está aí cursando um MBA em gestão de projetos, ou é um recém-formado em gestão de projetos, já fique ligado, porque vem novidades por aí. Exatamente, Batalhão. Hoje, só para dar um pouquinho introduzir um pouquinho, na verdade aprofundar um pouquinho mais, boa parte do meu tempo está dedicado às aulas. Então eu atuei em alguns cursos de MBA dentro do Senac, dentro da PUC Rio, dentro do Infinet, botar aí talvez uns 8, 9, só que boa parte do meu tempo também está dedicado à gestão de projetos. Então a gente tem alguns contratos aqui com algumas grandes empresas nacionais, algumas multinacionais, e eu atuo na gestão de alguns deles. Obviamente não dou conta de tudo, a gente tem outros gerentes de projetos que atuam, que fazem parte aqui do nosso corpo, Batalhão. Muito bacana. E não se esqueça, do dia 4 ao dia 11 de abril de 2016, Pietro Guedes e mais de 30 outros palestrantes, totalmente gratuitos, totalmente no seu computador, muito fácil, uma informação de altíssima qualidade, gratuita para você. E para que você veja essa palestra e as demais, basta entrar no site pmglobal.com.br, pmglobal.com.br, fazer seu cadastro rapidamente, você vai ter acesso a tudo isso gratuitamente. Pietro, muito obrigado pela sua participação, e para fechar a nossa conversa aqui de hoje, deixa aquela dica, aquela sacada bem especial para quem está nos ouvindo, já se interessou em conhecer o IPMA Brasil, já se interessou em conhecer a Young Crew e quer saber mais como que faz, qual que é o próximo passo. Deixa uma dica para gente. Batalhão, excelente. A dica que eu vou dar para vocês, e que eu vou aprofundar na palestra, que vai ser mais um convite, e vou falar para vocês como é que a gente consegue trabalhar em projetos voluntariados, como é que a gente dá esse primeiro passo e quais competências a gente desenvolve dentro de projetos voluntariados. Os projetos voluntariados são projetos reais. Você sabe muito bem disso, Batalhão. A gente tem metas, a gente tem equipe para gerir, e gerir pessoas voluntárias é um desafio muito grande em termos de motivação de você alcançar os resultados. Se você consegue fazer alguma coisa em projetos voluntariados, pode ter certeza que você vai conseguir fazer isso quando aquele profissional estiver sendo pago, tiver um salário e tiver que, por conta disso, pagar as contas dele com aquele salário. Então, o projeto voluntariado é um projeto dobrado, e eu vou mostrar para vocês como que a gente desenvolve competências, quais as competências que a gente desenvolve e quais são as oportunidades dentro da gestão de projetos, e não só no Rio de Janeiro, mas também em todo o Brasil. Um abraço. Perfeito, pessoal. Dia 4, dia 11 de abril, Pietro Guedes, falando diretamente para a gente aí do Rio, trazendo essa visão em IPMA Brasil. Fantástico, você não pode perder. Pietro, muito obrigado e vejo você por lá. Abraço, Batalhão.